passar rápido, porque isso aqui a gente já viu, né? Já falamos da velocidade específica, que é um critério de seleção, né? De tipo de bomba centrífuga. Aí o tipo de líquido, então aquele nossa famosa, nosso limite ali de uso de bomba alternativa ou bomba volumétrica. Aí aqui está só um detalhe, né? Uma questão esse é o rotor aberto, né? Então, quando que a gente usa uma turbobomba com rotor aberto? Quando a gente tem sólido em suspensão ou substância pastosa, né? Então, para não entupir, né, o impelidor. Então, a gente usa o rotor aberto e normalmente ele tem uma eficiência menor. Mas tem aplicação que é necessário usar o impelidor aberto. E aí a gente já falou também dessa questão do limite de gás. Algumas coisas que a gente já falou também, né? A turbobomba opera com a vazão constante, ou seja, não é pulsativa, mas a vazão varia de acordo com a curva do sistema, já vimos isso, né? Tá, então, coisas que a gente já viu, acho que também é repetitivo. Isso daqui é normalmente os fabricantes, eles fornecem uma coisa interessante, que é um ábaco de cobertura, né? Como a gente viu aquele catálogo da Schneider lá, né, que tinham 100, sei lá, cento e tantas páginas de bomba e fornecido em tabela, isso daqui é para facilitar a seleção. Então, por exemplo, digamos que o nosso processo tenha... tentar achar uma coisa meio real aqui, apesar de não ter, né? Isso daqui parece ser bomba industrial, tá com faixa de... Bom, aqui ó, head em metro, né? Lembra do nosso exemplo lá da Schneider? A gente tinha feito um head de 10 metros, mais ou menos. A vazão que era baixa, né? Era 3 metros cúbicos por hora. Então esse fabricante aqui, a Dancor, né? Eventualmente não teria tão baixo aqui. Ele teria 3 metros cúbicos por hora para heads maiores, ou esse head aqui de 10 metros para vazões na ordem aqui de 6 metros cúbicos por hora. Tá? Então, é mais ou menos isso. Digamos que o seu sistema demande 10 metros e você queira 6 metros cúbicos por hora. Então, você vem aqui, né, e sabe que você vai precisar dessa família de bomba aqui, CAM-W4. Se fosse uma vazão de 20 metros cúbicos por hora, sei lá, um head aqui de 20 e poucos metros, né? Tá? Então, 20 e tantos metros, né? Então seria essa família aqui, ó, CAM-W192. Então isso facilita, aí você vai direto lá no catálogo, nas curvas, né, dessas bombas. Então é o ábaco de cobertura para facilitar na seleção das bombas, tá? Normalmente os fabricantes fornecem esse catálogo. E aí esse é o da Dancor, né? Na seleção do modelo de turbobomba, isso a gente já viu também, só dando uma recapitulada, né? Aí a gente vê o NPSH, potência, altura manométrica total, que ele chama de head, né? Que o fabricante aqui chama de altura manométrica total. E aí seleciona a bomba. Bom, então era mais ou menos isso. Agora a gente vai ver as bombas de deslocamento positivo. A gente não vai ter tempo de ver uma parte mais detalhada da rotativa, e eu deixei aqui essa questão, né, nessa questão da bomba de deslocamento positivo, porque na parte do dimensionamento dela, a gente não tem muita parte teórica, vamos dizer assim, no dimensionamento da bomba rotativa. Mas na bomba de deslocamento positivo tem uma questão, e nos compressores também, né, guarda bastante semelhança com a questão dos compressores. Então, por isso que eu decidi nesse período que tem que ser meio resumido, né, eu tirei a parte da bomba rotativa, vou postar lá para vocês os slides, mas a aula mesmo, né, eu resolvi ficar com a bomba de deslocamento positivo, que depois a gente vai ver compressor, que guarda bastante semelhança com o que a gente
vai ver aqui, tá? Bom, então a gente viu o princípio, né, vimos os princípios, os principais tipos de bomba volumétrica e o princípio de funcionamento lá no começo do curso, né? Campo de aplicação de bombas em geral, as turbobombas e as volumétricas. Então o que a gente vai fazer agora é aprofundar um pouco nas bombas volumétricas, né? Para o estudo em áreas onde as turbobombas não se aplicam. Então a gente vai ver as alternativas e depois as rotativas, tá? Então, na verdade, deixa eu ver aqui, acho que isso daqui não está certo não, porque eu acho que a gente vai ver bombas de deslocamento positivo, alternativa e rotativa. Bom, enfim, não sei se a gente vai ver a rotativa, né? É isso que eu estava falando agora, justamente. A gente vai se concentrar nas alternativas e a gente não vai ver as rotativas, tá? Essa é a questão que eu estava falando agora, tá? Então são os capítulos 24 e 25 do Matos e Defalco, capítulo 16 e 17 do McIntyre e o capítulo 3 do Pump Handbook, né? São as referências que eu deixei aí para vocês. Eu tirei as aulas em função desses capítulos aí. Bom, princípio de funcionamento, né, das alternativas, né, deslocamento positivo, alternativas. Então, o deslocamento do pistão cria um vácuo no cilindro que é preenchido com líquido, né, e essa diferença de pressão que é responsável por abrir a válvula de admissão e manter a de recalque fechada. E aí, isso é no caminho de admissão, né, no tempo de admissão. No tempo de expulsão acontece o inverso. A válvula de sucção é fechada pela pressão que acontece dentro do pistão e a de descarga é aberta e aí o fluido é descarregado. Tá? Então, a princípio, a gente já viu isso, né? Bem simples, né? Aí, de novo, a descarga é intermitente, a pressão varia a cada ciclo, elas são autoescorvantes, né? Então, como a gente viu anteriormente, ela não tem muito limite de geração de pressão, então ela vai gerando pressão, qualquer que seja o fluido que esteja aqui dentro. Então, o ar vai começando a fazer um vácuo que permite aspirar, mesmo que tenha líquido ali a montante da bomba, né? Mas isso não é muito bom, pode danificar a bomba por causa de questões de desgaste ali, né? A bomba é feita para funcionar com líquido, não com ar. Então, apesar dela conseguir eventualmente aspirar o líquido em algum momento, não é bom de um ponto de vista prático para você não danificar os elementos da bomba. As bombas alternativas, né? E aí eu falei isso naquela questão da válvula de alívio, elas não produzem pressão, elas produzem escoamento. As pressões a jusante é que produzem a resistência ao escoamento, tá? Então, se a válvula estiver aberta aqui, ela não vai produzir pressão nenhuma, ela só vai empurrar o fluido para fora sem pressão, na pressão atmosférica. Eventualmente aumentar só um pouquinho a pressão para abrir a válvula aqui, né? Mas uma vez que a válvula está aberta e ela se comunicou ali fora, né, com a atmosfera, ela atinge a pressão atmosférica. Se a gente fechar aqui, ó, criar uma doma aqui, né, e começar a preencher isso daqui com líquido, enquanto esse domo aqui, enquanto as coisas aguentarem, a bomba vai produzindo pressão. Enquanto alguma coisa não quebrar ali, ela não para de produzir pressão, né? Que é diferente do que a gente viu lá com a turbobomba. Bom, então as bombas alternativas, né, o mecanismo acionador, a gente pode ter bomba de força, que é acionado por uma fonte externa, mecanismo biela-manivela, para transmitir força e movimento ao pistão, né, que é o sistema tradicional, né? Então a gente tem um motor elétrico que faz girar o virabrequim, né? E aí a gente tem um sistema biela-manivela que transmite esse movimento para o pistão que sobe e desce, tá? Então essa é a bomba de força que é o tradicional, né? Que é o que a gente conhece. Agora uma coisa que é um pouco menos usada é a bomba de ação direta, que eu pelo menos nunca tinha ouvido falar antes de preparar as aulas desse curso, que é uma bomba que o acionamento dela, né? Isso normalmente é usado quando existe uma linha de vapor e você consegue usar essa linha de vapor, sei lá, tem vapor excedente, vamos dizer assim, né? Então o vapor entra aqui numa câmara, a gente não consegue ver aqui a entrada e a saída por causa do corte aqui que foi feito, né? Mas um sistema de válvula transmite o vapor ora para um lado,
Desculpa. Ora para um lado desse pistão, ora para o outro lado. E aí, quando, por exemplo, o vapor está indo para cá, né, tá entrando desse lado, o pistão é empurrado para a esquerda, e a gente tem aqui do lado de cá a parte da bomba que está bombeando o líquido. Então tem a haste, né, e aqui o líquido bombeado, então ele está indo para a esquerda. A gente está bombeando o fluido para fora, né, e quando ele está indo para a direita, a gente está succionando o fluido aqui da entrada, e aqui está a saída, né. Observa que aqui tem essa geometria aqui da câmara de bombeamento é um pouquinho diferente da que a gente viu anteriormente, né? Mas aí, de novo, cada processo é um processo, né? Então, quem aciona a haste aqui, né, da bomba, quem aciona o pistão, né, nessa bomba de ação direta, é um mecanismo de vapor que empurra para um lado e para o outro aqui, né? E aí eles são sincronizados por esse mecanismo aqui, né? Que abre e fecha a linha de vapor para o lado certo em função do tempo aqui da bomba, tá? Bom, então classificação da bomba alternativa, né, quanto à posição do cilindro acionador, isso a gente viu para a bomba centrífuga também, pode ser horizontal, ou seja, ela é feita para trabalhar na horizontal, né? O que acontece se eu pegar essa bomba de êmbolo aqui e virar na vertical? Eventualmente vai ter uma força G que, não tá, que essas válvulas aqui não foram projetadas para suportar, né? Certo? Se eu pegar isso daqui e virar na vertical, vai aparecer uma força G para cá, né? Porque agora isso daqui vai estar virado para baixo, né? Tá? Tanto na de sucção quanto na de descarga, né? Uma vez que eu virei tudo aqui, tá? Então uma bomba alternativa horizontal é feita para trabalhar na horizontal e uma vertical feita para trabalhar na vertical, que seria é, nem assim aqui sim, seria essa daqui, né? Aqui uma bomba horizontal, aqui uma bomba vertical, tá? Então cilindro na vertical, cilindro na horizontal. Então, a quantidade de cilindros, simplex, um único cilindro, duplex, 2 cilindros, triplex, 3 cilindros, né? E aí, a questão é que à medida que você vai fazendo vários cilindros, né, a descarga de um cilindro, ele entra na sucção do outro. E isso, né, é a mesma ideia daquela que a gente estava vendo das bombas em série, das bombas centrífugas de múltiplos estágios, né? A cada passada por quer dizer, na verdade isso depende mais do objetivo, né, da bomba. Se o objetivo for mais vazão, o que a gente faz é expulsar os três para o mesmo processo, né? Então você triplica a vazão, né? Se o objetivo for head, então a gente pega a saída de uma e joga na descarga da outra, tá? Mas aí a gente tem simplex, duplex e triplex, que é o número o número de pistões ali, né? De cilindros, desculpa, que a bomba tem. Então, quanto à ação de bombeamento, né? Simples efeito ou duplo efeito. Então, simples efeitos, a sucção e descarga em um só lado do pistão, que é o tradicional que a gente conhece, né? Então, à medida que ela vai para a esquerda, a válvula de sucção abre, o campo é preenchido aqui, né? O cilindro é preenchido. E à medida que ela vai para a direita, a válvula de descarga abre e a de sucção fecha. Então, tudo diferença de pressão que faz essas válvulas abrirem e fecharem. A de duplo efeito, ela tem um elemento, quer dizer, ela tem um tempo adicional, né, que à medida que um lado está comprimindo para fora, né, bombeando para fora, o outro lado aqui do cilindro está aspirando líquido da sucção, tá? E aí, à medida que vai para a direita, isso acontece, né? Quando ela vai para a esquerda, ela descarrega para cá e succiona por aqui, tá? Beleza? E aí, né, quanto ao órgão movimentador do fluido, pode ser o pistão, bomba alternativa usual, o êmbolo, suporta maior pressão, diafragma, né, um diafragma transmite movimento ao fluido, então aqui está uma bomba de êmbolo, então tem um êmbolo grande aqui, suporta pressão maior, aqui está o de diafragma, né, à medida que esse eixo vai para a direita, a válvula de sucção se abre, na medida que ele vai para a esquerda, a válvula de sucção fecha, né, porque você cria uma pressão aqui fechando,
e por outro lado você cria uma pressão abrindo ali a válvula de descarga, tá? Então toda essa abertura e fechamento das válvulas de sucção e descarga são automáticas, né? E aqui o cilindro com ação direta, né? Então o curso do pistão, né, de uma bomba alternativa, ela pode ser constante ou variável. E aí como é que você varia o curso do pistão, né? Esse daqui é um exemplo, né? Então tem uma bomba aqui de êmbolo, e aqui tem um dispositivo com um pino aqui, ó, que à medida que você gira essa, esse dispositivo aqui, né? Esse pino ele vai mais ou menos para dentro. E quanto mais para dentro ele for, mais ele restringe aqui o curso do pistão, tá vendo? Ou do êmbolo, né? Tá? Então, quanto mais ele vai para a esquerda, maior é o curso, quanto mais ele vai para a direita, menor é o curso. Assim a gente consegue variar o curso e varia a vazão. E aqui, né, a gente eventualmente conseguiria variar a vazão pela rotação também, se tiver é, que toda bomba consegue fazer isso, na verdade, né? Se a gente tiver um inversor de frequência, a gente consegue variar tanto na rotação quanto no curso aqui do movimento aqui do êmbolo, tá? Beleza? Opa, acho que eu passei muito. Bom, então para o cálculo da vazão, a gente usa argumento geométrico, né? Bem tranquilo aqui, ó. Então a gente precisa determinar o volume deslocado pelo mecanismo, né? πd2 sobre 4 vezes L, né? Onde L igual a 2R é o curso do pistão. Então a gente tem aqui o sistema biela-manivela, o acoplamento aqui, né? Da biela na manivela, girando, né? Então a gente tem o R é o raio justamente, né? Que vai dar aqui o L, né? O curso que esse pistão, que é o 2R, tá? Que está relacionado com o movimento aqui rotativo, né? Então VD é o volume deslocado, D é o diâmetro do pistão aqui, ó, e R é o raio do conjunto biela-manivela, né? Tá? Desse acoplamento ali, né? Então o V aqui, o V cortado, né? Que normalmente se faz esse V cortado para diferenciar de V de velocidade, né? Então esse é o volume e V sem estar cortado é a velocidade. Então o volume é πd2 sobre 4 vezes 2R, né? Tranquilo, né? A vazão média é dado pelo volume multiplicado pela velocidade de rotação. Então a gente tem o volume em uma rotação e multiplica pelas rotações por minuto, tá? Sobre 60 aqui, porque a gente tem a vazão em metros cúbicos por segundo. Se o n ponto for em RPM, né? Então a gente divide por 60. Se ele for em RPS, né, rotação por segundo, não precisa. Mas se for rotação por minuto, só para manter as unidades do SI, né? E esse eta-V aqui é fornecido pelo fabricante, é aquilo que eu estava falando, né? É o rendimento volumétrico. Deve-se às perdas, vazamento do lado não pressurizado para o pressurizado, compressibilidade do fluido. Então, são todos os fatores que afetam o volume de fluido que é bombeado a cada rotação do conjunto biela-manivela, né? A cada ciclo da bomba. Tá? Então, a gente tem que multiplicar isso por uma eficiência volumétrica para chegar na vazão real, né? Aqui seria uma vazão real e essa vazão aqui seria uma vazão ideal, tá? Então a vazão real é a vazão ideal. Opa, não peguei o L ali, né? Tem que pegar o L aqui. Então a vazão ideal pega o L aqui também, ó. Então isso aqui é o ideal, tá ali em cima, tá? E aí se eu multiplicar o ideal pela eficiência, eu tenho o real, tá? Então, beleza? A vazão instantânea, né, é dado pela velocidade, esse VA seria a velocidade de deslocamento aqui do pistão, e VA é a projeção da velocidade periférica U na direção axial. Então, VA é WR seno θ. Tá? Que aqui eu fiz um desenho, né, do argumento geométrico do porquê que o VA é WR seno θ. Então, a gente quer a única componente dessa velocidade linear aqui, né, ômega R, que contribui com a vazão. Então, aqui a gente teria uma projeção
em XY aqui, né, se vocês quiserem, né, se aqui for X e aqui for Y, onde o X aqui tá ao longo aqui do eixo do pistão aqui, né? Então a única componente que contribui com a vazão é a velocidade axial ali, né? Tá? Então é o VA, é o ômega R seno θ. E aí essa velocidade é zero, né? Quando o seno de θ é zero, ou seja, quando o pistão tá no ponto morto inferior, vamos dizer assim, né? Que é fazendo uma analogia lá com motores de combustão interna, né? Quando ele está no ponto onde o volume é maior, né? Ou no ponto onde o pistão está mais embaixo, se ele estivesse na vertical, esse é o ponto que o pistão está mais embaixo. É por isso que ele chama de ponto morto inferior. Então, nesse local, a velocidade axial é zero e a vazão é zero. É o momento que ele está mudando ali de direção, né? Então, o VA é zero. Na hora que ele vai se deslocando, né, para o ponto morto superior, que seria o local aqui, ponto morto superior. Isso aqui é a nomenclatura de motores, né? Ponto morto inferior. Estou tentando replicar aqui em bombas, né? Mas é o local onde o pistão está mais embaixo e mais em cima, né? Na hora que ele está no meio do caminho ali, né? Quando o θ é 90, quando o R está aqui a 90 graus com o eixo do cilindro, né? Então a velocidade é máxima. Então o VA é máximo ali, é o ômega R. E aí, à medida que ele passa desse ponto, e aí ele começa a mudar a direção dele, aí a velocidade vai diminuindo. Tá? Então, a característica desse VA é ser cíclico, né? A velocidade instantânea. A vazão é média, a velocidade é instantânea. Então, se a gente plotar em função do θ aqui, ó, a vazão em função do θ, o que a gente tem é esse ciclo aqui, né? θ zero, vazão zero, 90 vazão máxima, 180 vazão zero, aqui ele está aspirando. Então, ele tá, o ponto que ele está aspirando, né? O pistão está descendo e aspirando, ou indo para a direita aqui, né? E aspirando líquido. Depois, quando ele volta no ciclo, aí faz a mesma coisa ali, tá? Então, a vazão instantânea é uma função senoidal intermitente, na bomba simplex, né? Isso para uma bomba simplex que é essa daqui, com um pistão só, ou um cilindro só, né? Um cilindro. Então, essa é a característica dela, tá? Então, a alternativa para atenuar essa pulsação, né? Porque o escoamento fica pulsando ali, pode não ser muito bom. Então, usar duplex, triplex defasada. Então, aquilo que eu estava falando, né? Às vezes, você quer que a descarga de uma vá para a sucção da outra, mas às vezes você quer que as três saiam em paralelo. Porque aí o que acontece? Enquanto uma está succionando, enquanto aqui o que a gente teria, tentar pintar mais ou menos aquela cor ali, ó. Enquanto um dos pistões está succionando aqui, ó, que é o que ele marca aqui com a linha pontilhada, enquanto esse pistão, por isso, e aqui nesse gráfico está zero, né, porque não tem vazão nenhuma, ele está aspirando. Né? Enquanto a câmara 2 está aspirando, a câmara 1 está descarregando. E aí nesse ponto aqui, a câmara 1 estaria succionando aqui embaixo. Né? Tá? E aí, essa intermitência, ela não fica tão grande, vamos dizer assim, né? Porque em vez de ter todo esse ângulo aqui sem fluido, você tem esse ângulo, quer dizer, ele ainda está intermitente, mas tudo bem menos do que numa bomba simplex. Tá? Então é uma das formas de atenuar, né, essa é, intermitência aqui do escoamento. Tá? Então observa que aqui tem toda essa parte aqui sem vazão, ó, e aqui tem essa parte com a bomba duplex, né? Aí você tem essa parte que é o que está a mesma coisa que está aqui, mas bombeando também, tá? Uma outra forma é um amortecedor de pulsação, que é nada mais é do que uma câmara com ar ali dentro. Então ele mostra aqui, isso é uma bomba peristáltica, né? Muito usada para simular o funcionamento do coração, porque o funcionamento do coração é pulsátil, né? O pulsante. Então esse tipo de bomba aqui é simplesmente dois rotorzinhos ali, ó, esse rotor fica girando, aí os dois rotores, deixa eu botar aqui o laser.
Ah, tá, já tá. É porque quando ele vai para aqui, ele some, né? Aí aqui tem duas rodinhas que simplesmente pegam o fluido e encaminham ele ali em volta, né? Então a característica desse escoamento é ser pulsátil. E aí o que ele está mostrando aqui na saída, ó, como que está pulsando, né? Então ele está mostrando esse escoamento sem esse dispositivo aberto, né? Sem essa câmara de atenuação aberta. Aí ele vai abrir a câmara ali, ó, e vai mostrar como que, olha lá, ó, dá para ver direitinho, né? O escoamento passa, a variação de pressão de 20 a 50 psi. Ó, agora ele vai abrir ali essa câmara de, basicamente é ar ali dentro. O fluido, o fluxo ainda está pulsando um pouquinho, mas bem menos. Ó. Ele ia de 20 a 50, agora está ali em torno do 40. E aí você vê uma certa característica. Ó, ele fechou de novo, ó, que é bem mais forte, né? Aí lá, ó. Você ainda vê uma certa pulsação ali, mas bem menor, né? Tá, então, basicamente é isso. É uma câmarazinha com ar que é instalado na saída dessas bombas para atenuar um pouco a pulsação, né? Então, é um reservatório fechado com ar na parte superior, né? E o ar expande ou retrai, mantendo a descarga constante. E aqui o que ele está mostrando é que à medida que você vai se afastando também do reservatório, a própria pulsação vai sendo atenuada também, né? A pulsação é crítico pertinho da saída do reservatório, mas à medida que vai se afastando, a pulsação é atenuada, tá? Pode estar na sucção ou no recalque, ou ambos, mas preferencialmente no recalque. E também pode ser até usado como um reservatório de pressão, né, vamos dizer assim. Então, quando a bomba fornece cargas superiores à média, o ar comprime, expandindo quando a carga diminui. E aí, grosso modo também, né, o volume na câmara de ar obedece mais ou menos a seguinte regra. Então, para uma bomba de um cilindro de simples efeito, o volume dessa câmara aqui é 22 vezes o volume aspirado em cada ciclo do êmbolo. Que aí, esse daqui seria o pior caso, né? Um cilindro de simples efeito. À medida que a gente vai adicionando duplo efeito, a gente atenua um pouquinho esse efeito da pulsação, e aí o volume é 10 vezes a descarga aspirada de cada ciclo do êmbolo. Para uma bomba duplex, o volume é 5 vezes a descarga aspirada. Então, a bomba triplex, 2 vezes. Então, assim por diante, né? E para infinitos cilindros, não precisaria de nenhum, mas claro que você teria, não tem como fazer uma bomba, né? Bom, e aí como faz o controle da vazão, né? Numa bomba de deslocamento positivo. Então, se a gente der uma olhada rápida na expressão que a gente desenvolveu para vazão, né? A gente pode dizer que esse controle de vazão pode ser feito com diâmetro, né? Uma variação quadrática. Então, se eu diminuir por 2 o diâmetro da bomba, a gente diminui por 4 a vazão. E a rotação ou o curso do pistão, né? Que são esses dois termos aqui, né? Eita, cadê? Aqui, ó. Então, rotação. Ih, tá azul. Deixa eu botar vermelho aqui. Então, tanto a rotação quanto o curso, eles têm uma variação linear. Então, se eu diminuir por 2 a rotação ou se eu diminuir por 2 o curso, a vazão diminui por 2. E sendo mais drástico, né, a gente tem o diâmetro que é reduzido ou aumentado, né, com o quadrado, a vazão varia com o quadrado do diâmetro. Tá? É, Aí para o dimensionamento, né, como é que a gente faz o dimensionamento de bomba alternativa? A gente tem o mesmo termo de energia que a gente já viu anteriormente, né, ao longo do processo, mas adicionalmente a gente tem termo de energia para manter a válvula aberta e mais energia provocada pela aceleração intermitente da massa de líquido, né, porque fica naquela intermitência ali. Então vamos ver esses dois termos, como é que a gente faz, né? Então aqui, ó, de novo, né, aquela mesma expressão que a gente fez lá para a curva do sistema, contra a qual a bomba está funcionando. Então a gente tem a energia na descarga, o que a gente precisa fornecer na descarga,
menos o que já está disponível na sucção, né? E esses termos podem ser negativos. A energia que a bomba precisa fornecer, se a energia na descarga for negativo, significa que a descarga está demandando energia também, tá? Então, intuitivamente, né, a gente fez toda essa análise detalhada, mas intuitivamente era isso. E aí a gente chegou, fazendo o teorema do transporte de Reynolds, entre a sucção e a descarga, né, tendo um elemento para fornecimento de energia ao longo do processo, que o head, que a bomba precisa fornecer, né, a energia em metro, é a diferença de pressão entre a descarga e a sucção, a diferença de velocidade. Aí aqui estão os termos novos, ó, a energia da válvula e a energia da intermitência ali do fluido, para acelerar o fluido, né? E o termo que a gente já conhece, o desnível dos reservatórios e as perdas de carga ao longo da linha. Então esses são os dois termos novos que a gente tem que analisar no contexto de bombas volumétricas, tá? Que é bem simples, né? Bem facilzinho essa questão. A energia para acelerar ela é dada pelo Hydraulic Institute, né, que é um instituto dos Estados Unidos que se ocupa, né, de analisar essas questões de escoamento e as normas, né, para bomba, para escoamentos de fluidos em tubulações. Então essa energia que é dissipada para manter a válvula aberta é uma expressão analítica que não sei se foi obtido empiricamente ou por algum estudo teórico, mas isso normalmente é dado nos livros de texto, que é LA, né, comprimento, e VA, velocidade na linha de sucção, N ponto a rotação em RPM, e aí a gente tem uma constante empírica aqui, né, um C ali, que é 0,2 para bomba simplex de duplo efeito e duplex de simples efeito, 0,115 para bomba duplex de duplo efeito e 0,066 para triplex de simples ou duplo efeito. Então, isso daqui, enfim, é um parâmetro empírico e o K também, né? K igual a 1,4 para água quente, K igual a 2,5 para óleo. Tá? Então, assim que a gente levanta a energia para manter a válvula aberta. E a perda de carga pela válvula, né? Desculpa, isso daqui é energia pela aceleração do fluido, né? Tá? Então, só toma cuidado que aqui tem um K, né? Que é um parâmetro empírico aqui nessa expressão. E na energia necessária para a válvula ficar aberta, a gente tem um outro K também, mas isso daqui é o coeficiente de perda localizada da válvula, né? Então, normalmente é 4, que é a perda de carga ali que é a energia para a gente manter essa válvula aberta, né? Então, o NPSH disponível para bomba volumétrica alternativa é dado por essa expressão, né? Mesmo que a gente viu para turbobomba, mas reduzindo ainda mais a energia desses dois termos, da aceleração e da energia necessária para manter a válvula aberta, ou a perda de carga ali, né, do fluido ao passar pela válvula. Então tem que ser reduzido esses dois termos aqui de energia, tá? Para determinar o NPSH disponível numa bomba, né? Opa! Numa bomba de deslocamento positivo alternativa. Opa! Bom, aí um exemplo aqui, ó. Como é que é mais ou menos feito o dimensionamento das bombas alternativas, né? Normalmente é em função da resistência do material da haste, por exemplo. Então, o que nós, como engenheiros mecânicos ocupados com a parte de escoamento de fluidos, podemos determinar é quais são os esforços aqui nessa haste. Depois a gente tem que fazer uma análise em termos de resistência dos materiais para ver se os esforços que são aplicados aqui vão quebrar a haste ou não, né? Então, por exemplo, aqui, ó, determina o esforço na haste do pistão, a descarga e a potência de uma bomba de pistão com água de duplo efeito e os seguintes dados. O curso do pistão é de 350 milímetros, né? Então esse L aqui, né, o raio lá o diâmetro do sistema biela-manivela é de 350 milímetros. O diâmetro do pistão de 220 milímetros, então esse diâmetro aqui, né, 220 milímetros. O diâmetro da haste aqui de 45 milímetros, né, o diâmetrozinho aqui da haste.
A rotação da bomba 120 RPM, altura manométrica de aspiração, né, da sucção, menos 3,2 metros. Então, na sucção, ele não tem energia disponível, ele está demandando 3,2 metros. Pode ser um reservatório a uma profundidade de 3,2 metros, ou um reservatório a uma profundidade de 3 metros, com 0,2 metros de perda de carga. Enfim, mas o que a sucção está demandando são 3,2 metros de energia. Altura manométrica total do recalque de 25,3 metros, então ela tem que vencer esses 25,3 mais 3,2, que é a altura manométrica total que essa bomba tem que vencer. E aí desprezar o efeito de atrito no êmbolo e a eficiência da bomba é de 85%. Tá? Então ele quer a descarga, né, a potência e o esforço na haste do pistão. Bom, então aqui, né, a análise desse tipo de dispositivo é o que está nessa figura aqui. Né? Quando ele está indo para a direita, a gente teria aqui, ó, o recalque, aqui seria a linha de recalque, conectado nessas duas saídas aqui que são comuns, né? Porque as duas saídas aqui são do recalque. Então, essa saída aqui, ó, tá ligando no mesmo ponto, né? E tá indo lá, a jusante da bomba, né? Tá saindo para o processo. A linha de sucção, por outro lado, ela tá ligada aqui, ó. Vou pular aqui. Nessa outra linha de sucção aqui, né? Porque essa bomba é de duplo efeito. E ela vem aqui da sucção. Então a sucção divide, né? Na hora que a bomba está indo para a direita aqui, ó, essa sucção, essa câmara aqui succiona o fluido, mas essa daqui fecha a válvula, né? E aí ela manda para o recalque o que tinha sido succionado antes. E vice-versa, né? Quando vai para a esquerda, aqui a gente teria o mesmo esqueminha aqui do outro lado, né? Quando ele vai para a esquerda, então a válvula a linha de sucção aqui é fechada, né, da direita para a esquerda, e a linha de recalque abre. Então a linha de recalque está sempre puxando, né, em cada ciclo do pistão, a gente aspira pelo recalque e comprime, quer dizer, aspira da sucção e comprime para o recalque. Tá? Então essa é a dinâmica aí do funcionamento dessa bomba. Bom, e aí tem dois momentos distintos, né, esses dois que eu estava falando. Quando o pistão está indo da esquerda para a direita, né, então aqui está a esquerda, indo para a direita. Tá? Então quando ele está indo da esquerda para a direita, indo para lá, né? A câmara da esquerda, que eu chamei de lado 1, vira admissão e a da direita vira compressão. Tá? Então ele está succionando aqui, né? A sucção está aberta e aqui ele está comprimindo. Então o head de sucção é a pressão disponível do lado da sucção da bomba, que é o P sobre ρg. Né? Então essa câmara aqui está comunicado com P sobre ρg. E o head na descarga é a pressão equivalente que a bomba tem que vencer. Então, desse lado aqui é a mesma coisa na descarga. Tá? Então, o balanço de força é feito considerando a força que o fluido exerce no pistão. Então, no lado direito, como a pressão é maior, o fluido exerce pressão no pistão. Né? Então, aqui, ó, na hora que ele está indo para a direita, aqui, ó, o recalque está numa pressão maior, ele tem que pressionar o fluido para sair pelo recalque, então o fluido está reagindo, né, a reação a essa pressão aqui que o pistão exerce no fluido, o fluido está exercendo no pistão. Como o lado da sucção está num vácuo ali relativo, né, ao que está acontecendo na bomba, porque senão a bomba não ia succionar o fluido, né? Então esse fluido que está entrando aqui nesse vácuo está puxando o pistão para a esquerda também. Então a gente tem duas forças aqui, ó, puxando o pistão para a esquerda na medida que ele vai para a direita. Uma pela pressão maior no lado do recalque e uma pela pressão menor no lado da sucção. Tá? Então, por isso que as setinhas aqui estão indicando o lado das forças que o fluido exerce no pistão. Bom, aí o que a gente tem? Né? Força de sucção no lado 1 é o head de sucção vezes a área do pistão, e a força no recalque é o head no recalque vezes só essa área aqui, né? Essa daqui e essa daqui. Porque aqui no meio tem o cilindro, então a gente tem que fazer a área do pistão menos a área da haste. Então, jogando valores lá, né? Massa específica da água, aceleração local da gravidade. A gente tem o head da sucção e a área do pistão, o head do recalque e a diferença de área dos dois. Então, a gente tem uma força
no eixo aqui, ó, da esquerda para a direita, de 10,22 quilonewtons, tá? Então essa é a força que está agindo ali, né? O somatório das forças que está agindo para cá, né? Para a esquerda, né? O resultante de todas essas forças pela pressão de 10,22 quilonewtons. Quando ele está indo da direita para a esquerda, né? O caminho inverso, aí a câmara de esquerda vira compressão e a direita admissão. E aí o balanço de força, né? O mesmo argumento que a gente fez anteriormente. Então o recalque agora está ligado numa área maior, né? Que é a área toda do pistão, e a sucção na hora que está indo para a direita, né? E a sucção agora, ele só tem que, na verdade, aqui, assim, ele está indo para lá, tá certo? Então, o recalque agora, né? E a sucção aqui, ela tá criando um vácuo, puxando o pistão para lá também, né? Que é a diferença de área ali, do pistão para haste, que é o ρgh da sucção, vezes a diferença de área. Então, a gente vai ter, né, para quando está indo da direita para a esquerda, jogando os valores que foram dados no problema da massa específica vezes a aceleração local da gravidade e todos os parâmetros que foram dados ali do nosso balanço de força, né? Dando 10,56 kN quando o pistão está indo da direita para a esquerda. Então, relembrando que da esquerda para a direita, né, quando ele estava indo da esquerda para a direita, a gente tinha 10,22. Então está mais ou menos balanceado. A diferença é que quando ele está indo para a esquerda, a área é menor numa região de sucção. Quando ele está indo para a direita, a área é maior numa região de sucção, né, do que na região de recalque. Enfim, essa diferença de área e a diferença de head em cada uma dos lados aqui das câmaras, né, à medida que ele vai para a direita ou para a esquerda, tá? Certo? Então a gente tem os esforços aqui da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, quando ele vai da direita para a esquerda, ele sofre um pouquinho mais de esforço, porque a área de recalque, que está num head maior, está comunicando com a área do pistão, que é maior, né? Tá? Então, por isso que é um pouquinho maior ali, 10,56. E aí, opa, pulei aqui. A descarga na bomba, né? Como é uma bomba de duplo efeito, cada volta do virabrequim, a bomba descarrega 2 vezes. Então, a vazão da esquerda para a direita é a rotação sobre 60, né? Porque é a rotação por minuto, vezes a diferença de área, né? Quando ele está indo da esquerda para a direita, o volume aqui tem que ser descontado do diâmetro aqui da haste. Quando está indo da direita para a esquerda, todo o L vezes o diâmetro, né? Então, πd2 sobre 4 vezes L. Então, tem que somar os dois, né? Porque cada volta, cada volta do virabrequim, ele descarrega essas 2 vezes, a cada rotação, né? Em uma rotação, ele descarrega o que é D mais que é DE. Então, tem que somar os dois, e aí deu essa expressão aqui, né? Então, essa bomba fornece 52,1 litros por segundo. E a potência a ser fornecida pela bomba, né, aquilo que a gente já tinha visto anteriormente, quando a gente analisou os termos de energia, né, massa específica, aceleração local da gravidade, vazão vezes o head sobre a eficiência. Então a gente precisa da altura manométrica total, né, 28,5 metros, que é o que tem na descarga, o que ele precisa na descarga, menos o que tem disponível na sucção, mas na sucção ele tem disponível negativo, então ele precisa de 3,2 metros na sucção, né? Ou então o fluido chega num déficit de energia na sucção da bomba de 3,2 metros. Bom, então isso dá uma energia total de 28,5 metros que a bomba tem que fornecer para o fluido. Então, com isso, né, jogando lá a massa específica da água, aceleração local da gravidade, vazão que a gente calculou, e o head, aqui eu passei de litro para metro cúbico, então era 52,1 litros, e eu passei para metros cúbicos ali, né, 52,1 litros por segundo, e ali eu passei para metros cúbicos. Tá? Então 28,5 foi o head, 0,85 a eficiência.
Então, a potência que essa bomba precisa no eixo, né, é de 22,9 HP, certo? Beleza? Alguma dúvida aí nesse exercício? Bom, e aí, de forma geral, né, o dimensionamento da bomba volumétrica é feito pela diferença de pressão na entrada e na saída. E essa questão que a gente analisou aqui, né? Os esforços que a haste está sendo submetido, né? Então aqui essa haste está sendo submetida a um esforço de 10,56 kN, né? Quando ela vai da direita para a esquerda, que é a pior condição dela. Quando ela vai da esquerda para a direita, um pouquinho menor. Então é mais ou menos uma questão de resistência, né? Em função das pressões na descarga e na saída. E aí normalmente é o ΔP, né? Essa diferença de pressão, o fabricante calcula dimensiona a haste para ela poder, né, suportar um certo ΔP, ou seja, uma certa diferença de pressão entre a entrada, entre a sucção e a descarga da bomba, tá? Então tá aqui, ó, o ΔP, né, a pressão diferencial, quanto que é a pressão na sucção e quanto que é a pressão na descarga da bomba, em função da eficiência da bomba, né? Então a eficiência ela começa a ficar, ela tem claro que quando a pressão é baixa, a bomba está com a eficiência baixa, ela serve para funcionar é, em delta P's relativamente altos, né? Se ela funcionar no delta P baixo, ela está com a eficiência baixa. Então, por que a vazão cai aqui um pouquinho, né, com o aumento de pressão? Porque aqui está a capacidade, né? Então, isso aqui é a vazão, aqui é a potência absorvida e aqui é a eficiência da bomba. Então, a eficiência começa a cair um pouquinho, porque à medida que o ΔP vai aumentando, a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba aumenta. E aí existe uma tendência do fluido passar da região de alta pressão para a região de baixa pressão. Então, por isso ela não é exatamente constante, né? A descarga não é 100% constante com o ΔP, mas ela varia pouquinho. Muito menos do que a bomba centrífuga, né? Que varia muito mais quando a gente tem a variação do head, tá? Bom, aí na semana que vem a gente continua falando disso aí. Alguma dúvida aí? Já são quase 10. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, então, bom fim de semana aí para todo mundo. Professor, Diga.